Afinal, Capitolina traiu ou não traiu Bento Santiago? Mas será mesmo que essa pergunta resume uma das obras mais importantes da literatura brasileira? Saudações literárias! Tudo bem? Nesta edição do meu diário de leitura, vamos falar de uma das maiores obras abertas da literatura. E a minha missão é provar para você que a pergunta traiu ou não traiu é sim secundária diante do gigantismo de Dom Casmurro, uma obra-prima de Machado de Assis. A gente poderia passar horas e horas discutindo inúmeros aspectos deste livro fabuloso, mas como isso não é possível, eu selecionei alguns pontos que, a meu ver, são os mais fascinantes. E olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender com alguns deles. Vamos começar pelo enredo, que é muito simples. Bento Santiago resolve voltar aos seus idos de adolescência para narrar a sua própria trajetória de vida. Então vamos retroceder no tempo. Bentinho pertence à elite carioca da segunda metade do século XIX. Ele vive com a mãe viúva, um tio, uma prima e um agregado. Ele é apaixonado pela vizinha, Capitu, que também gosta dele. Porém, Dona Glória tem uma promessa a cumprir, a de que o filho se torne padre. Daí Bentinho, com 15 anos, vai para o seminário, mas logo que chega, começa a articular para sair de lá, porque a vontade dele mesmo é se casar com o seu primeiro e único amor, Capitu. Mas primeiro ele vai ter que convencer a mãe a esquecer da promessa que ela fez. O plano, de certa forma, dá certo e fim da primeira parte do livro. Até agora, nada de traição, ok? Embora a única voz que se manifeste seja a de Bento, que é o narrador da história, a força de Dom Casmurro não se encerra nele, um menino mimado e que continuou assim até depois de crescido. A grandeza se estende por meio de dois grandes coadjuvantes, Capitolina e Ezequiel Escobar. Capitu pertence a uma classe social inferior à de Bentinho. Ela é descrita em pormenores pelo narrador. Uma menina esperta, de pensamento ágil, e quem nunca ouviu falar nos famosos olhos que o diabo lhe deu, olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. A relação dela com Bentinho é no começo meio tumultuada, porque é uma relação típica de adolescentes com os sentimentos em ebulição. Escobar é o grande amigo de Bentinho. Eles se conheceram no seminário e, assim como Bentinho, Escobar também achava que não tinha vocação religiosa. Ele tinha mesmo era tino para o comércio. Os dois deixaram o seminário, mas mesmo assim a amizade perdurou. Até aí, nada de traição, certo? A segunda parte do livro parece inaugurar um outro livro. A primeira parte é mais leve, povoada de dúvidas, porque as dúvidas são típicas de Bentinho, mas é também mais romântica. Era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Que bonitinho, né? Mas a segunda parte não é assim não. É uma parte sombria, mostra a fase adulta de Bentinho. Ele se torna advogado, prospera, casa-se com Capitu. É um casamento morno, mas feliz. E eles têm um filho, a quem batizam de Ezequiel. Em homenagem a quem? Ao amigo Ezequiel Escobar. Escobar se casa com Sancha, grande amiga de Capitu. E os dois casais tecem uma amizade íntima. A ruína de Bentinho começa quando Escobar morre afogado. Até antes dessa tragédia, tudo ia bem. Mas a partir daí, Bentinho começa a enxergar no próprio filho Ezequiel traços do amigo falecido. Chegamos então ao momento tão esperado. Bentinho tem certeza que Capitu o traiu com Escobar e que Ezequiel é fruto dessa traição. E ponto. Talvez essa informação seja nova para você. Até 1960, os leitores de Dom Casmurro não contestaram a versão dada pelo narrador, a de que Capitu traiu Bentinho. Mas essa cegueira tem uma explicação. Revela o tipo de sociedade letrada que imperava no Brasil daquela época. Uma sociedade patriarcal e machista. A sociedade era ou gostaria de ser Bento Santiago, então todo mundo acreditou nele. Foi a professora Helen Caldwell que levantou a dúvida em seu ensaio O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, publicado 60 anos depois de Dom Casmurro.
A professora propõe justamente uma discussão sobre a confiabilidade da palavra do narrador. De forma inédita, ela contesta a traição, colocando o holofote não mais sobre a possível infidelidade de Capitu, mas sobre a narrativa não confiável de Bento Santiago. E quem é esse narrador? Um homem amargurado, afundado em mágoas e disposto a trazer o leitor para o lado dele. Ele conversa, negocia o tempo todo com a gente. Aparentemente, o clima é de confidência em estado bruto, mas na essência pode ser uma armadilha, porque estamos diante de um personagem melindroso, cheio de manias e devaneios. Ele conversa ou manipula? Magistralmente, Machado de Assis impregna a sua narrativa com pistas sutis, para que a beleza da dúvida acompanhe a nossa leitura. E adivinha onde encontramos a primeira pista? No título do livro. Dom Casmurro é o apelido de Bentinho, e é ele próprio, claro, nosso narrador onisciente, que explica por que ele é chamado assim. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o julgo de homem calado e metido consigo. Calado e metido consigo. Sei. Bento nos desencoraja a consultar o dicionário. Você confia nele? Está aqui. Indivíduo teimoso, obstinado, cabeçudo, fechado em si mesmo. Parece que o nosso Bentinho esconde coisas. E ele vai entregando outras pistas ao dizer coisas do tipo: Capitu era Capitu, mais mulher do que eu era homem. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Pistas e pistas, nada além de pistas. Essas são as únicas chaves que temos para tirarmos a nossa conclusão pessoal, já que Machado não dá voz nem a Capitu, nem a Escobar. E nem a mais ninguém, só a Bentinho. O autor nos legou o prazer de nunca saber ao certo, porque o encanto reside justamente nessa incerteza. Eureka! É por isso que Dom Casmurro é considerado um romance aberto. A conclusão cabe a cada leitor, mas um conselho eu posso te dar. Fique atento ao que está escrito aqui, desconfie, porque este aqui pode ser um livro armadilha. Ufa nada, não acabou não. Tem mais algumas especulações aqui que eu queria te contar. E se Bentinho nutrisse um sentimento homoafetivo por Escobar? É nítido que ele teve muita dificuldade em aceitar a morte do amigo. E assim, ele passou a projetar a imagem do falecido no próprio filho. Será? E se Bentinho tivesse problemas psicológicos ou psiquiátricos? Ciúme do mar, ciúme de um defunto, conversa com uma fada, velados impulsos assassinos, sonhos delirantes. Ele tinha tudo isso. E uma constatação particular. Dom Casmurro é um livro com uma boa dose de erotismo. Como assim? Olha, eu não disse pornográfico, eu disse erótico. A excitação de Bentinho é nítida em diversas cenas do livro. É sério, eu vou te provar. E quando Bentinho escovou os cabelos de Capitu? Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. E quando Bentinho viu uma mulher cair na rua, que durante a queda deixou aparentes as suas meias de seda. Dali em diante, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. A cabeça ia-me quente, o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam um ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. E quando Bentinho flertou Sancha, amiga de Capitu? Os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa. Reparou, né? Dom Casmurro é um texto audacioso. Machado de Assis é um gênio da literatura. Quanto mais o tempo passa, mais necessário e atual ele se torna. Ele se renova. Eu tive uma experiência totalmente renovada ao voltar a ler Dom Casmurro agora na maturidade. É maravilhoso, o texto é espetacular, os capítulos são curtinhos,
Você pode ler em doses homeopáticas. Aliás, é melhor que você leia assim para que você consiga apreciar toda a potência do que está aqui. Será que eu te convenci que reduzir Dom Casmurro ao traiu ou não traiu é um erro? E mais importante, será que eu te convenci a ler Dom Casmurro? Paira a bela dúvida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você ler Dom Casmurro com faro de detetive, vai passar a desconfiar da sua própria sombra. Um beijo e até a próxima. Tchau!